Que Cristo, o Salvador vivo e ressuscitado, abençoe e acompanhe cada um de nós nesse momento em que nós vamos refletir na mensagem da Páscoa, esta mensagem que muda tudo. Amém. Amados irmãos e irmãs, amigos e amigas que nos acompanham na transmissão, nós celebramos hoje um acontecimento maravilhoso, fantástico. Neste dia, Jesus venceu a morte em nosso lugar. E é por isso que nós temos um Deus, um Salvador vivo. E isso, sem dúvida, muda tudo para nós. É na ressurreição de Jesus que se baseia toda a fé cristã. É por isso que o apóstolo Paulo disse: se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é uma ilusão, e vocês continuam perdidos nos seus pecados. Aliás, esta é uma das grandes diferenças entre o cristianismo e as outras religiões. Todas as religiões seguem e confiam num Deus morto, em alguém que está enterrado. Apenas o cristianismo crê num Deus vivo, num Deus que não permaneceu na morte, que não foi vencido pela morte. A notícia que o anjo deu para as mulheres naquela manhã de Páscoa: ele não está aqui, mas já foi ressuscitado, mudou tudo. E não somente para aquelas mulheres que foram ao sepulcro, mas durante os anos que se passaram até hoje, para toda a humanidade. Por isso nós podemos afirmar que a mensagem da Páscoa muda tudo. Uma das coisas que mais incomoda o ser humano é a morte. O ser humano, na sua grande maioria, tem medo da morte. Por isso mesmo a evita. Faz de tudo para prolongar a vida. Procura médico, hospitais, clínicas, gasta fortunas em remédios, em tratamentos. Contudo, o ser humano continua a morrer. Apesar de todo o progresso da ciência, da medicina, da tecnologia, o ser humano não consegue vencer a morte. Frequentemente, nós vemos a luta de médicos para salvar a vida de pessoas importantes. E mesmo ela estando no melhor hospital, com os melhores médicos, não conseguem dar jeito. A morte é uma coisa inevitável. E sabe de uma coisa? Daqui a 100 anos,
todos os 7 bilhões e meio de habitantes da Terra de hoje estarão mortos. Tu também. E eu também. Sabia? Porém, há uma solução para a morte. A solução é Cristo. Se tu quiser continuar vivendo daqui a 100 anos, Cristo oferece esta oportunidade para se viver. Quando as mulheres chegaram ao sepulcro, elas viram que a pedra já estava removida e que Jesus havia ressuscitado, vencido a morte, conforme Ele mesmo havia prometido. E aqui, minha gente, está o ponto fantástico dessa história para nós. Nem mesmo a nossa morte, nem mesmo a morte dos nossos entes queridos, pode mudar a realidade da Páscoa. Aliás, é bem o contrário. A Páscoa é que muda a realidade da nossa morte. A morte que é uma consequência do pecado. E é uma pena que muitos não acreditam nisso, que não confiam nisso. Cristo ressuscitou contra o deboche, os ataques das pessoas que não creem no poder de Deus, contra todos que realmente viajam na maionese, tentando negar o inegável. Por isso nós cristãos precisamos confessar em alto e bom som que Deus não é um Deus de mortos, mas sim de vivos. Com Jesus, que vivo está, não continuamos com o rosto fechado, triste. Aliás, hoje não é um dia de rosto fechado. Hoje não é um dia de rosto triste. Assim, alegre, festivo. Nós olhamos para frente, vendo Jesus nos mostrar o caminho para o céu, derrubando barreiras, ajudando-nos com soluções em meio às dificuldades e nos conduzindo com toda a segurança para o lar eterno, onde lá nos é prometida uma vida perfeita, uma vida onde não tem problemas, onde não tem corona, onde não há doença nenhuma, uma vida maravilhosa. Cristo venceu a morte, e por isso nós também a venceremos. Isso aqui pode parecer um absurdo, mas é o que a palavra de Deus ensina. Mesmo que a morte esteja nos rodeando todos os minutos, é possível sim viver em paz. Esta paz que só Jesus pode dar. O cristão confia que Deus cuida dele até na hora da morte. Vocês lembram, né? O Salmo 23.
ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não terei medo de nada. De nada. Porque Deus está conosco. Todos vocês que estão aqui nesse culto de Páscoa, todos que nos acompanham pelo culto online, já perderam algum ente querido? Não é verdade? E hoje sentem a sua falta. Pois eu quero dizer para ti, baseado na palavra de Deus, que este seu ente querido vai ressuscitar. Não importa há quanto tempo ele tenha sido sepultado. Um dia a sepultura vai abrir, o seu corpo vai ressuscitar, e vocês poderão vê-lo novamente. É isso que dá sentido para a nossa vida. Saber que há ressurreição dos mortos. Vocês imaginem, se a gente soubesse que morreu, acabou. Morreu, não tem mais nada. Que graça teria a vida? Que sentido teria a vida? Nenhum. Por isso esta notícia, esta mensagem dá sentido para a vida e muda tudo para nós. Sem isso, a vida seria uma tristeza sem fim, um desespero. Nós não teríamos condições de suportar a partida de um ente querido. É por isso que nós celebramos a Páscoa. Não a Páscoa dos ovinhos, não a Páscoa do coelho, do chocolate. Isso é enfeite. O que nós celebramos é algo muito mais sublime: a vitória sobre a morte. Vocês sabem que existem muitas sepulturas que são famosas pelo mundo afora. Por exemplo, as pirâmides do Egito. Elas são famosas porque abrigaram os corpos mumificados dos antigos faraós, dos antigos reis do Egito. Na cidade de Medina, na Arábia Saudita, está o túmulo de Maomé, o fundador do islamismo. Em Paris, na França, está o túmulo de Napoleão, o grande general francês que quis conquistar a Europa. Em Sevilha, na Espanha, está o túmulo de Cristóvão Colombo, o descobridor da América. Em Wittenberg, na Alemanha, está o túmulo do nosso reformador, Martinho Lutero. Porém, há uma outra sepultura que é surpreendente, que é admirável, justamente porque está vazia. A sepultura de Jesus. Ela é um símbolo de vida, da vitória, da vida sobre a morte. É por isso que a mensagem da Páscoa muda tudo. Meus irmãos e irmãs, depois desse culto, vocês irão
para casa. Mas vocês não voltarão iguais. Vocês não podem voltar iguais. Vocês voltarão cheios de fé, cheios de coragem, cheios de convicção, dispostos a enfrentar o nosso dia a dia, que é rodeado, que é assombrado pela morte. Estamos em meio a uma pandemia que nos coloca frente a frente com isso. Mas a fé nos encoraja. A fé nos anima. Na ressurreição, nós vemos aquilo que nós e todas as pessoas precisam. Também especialmente na situação atual do mundo. Ali nós temos uma mensagem de esperança. Por isso que este dia de comemoração, de celebração da Páscoa, quando nós celebramos a vitória sobre a morte, possamos celebrar também a vida que Cristo garantiu para todos, por meio da fé, através da fé. Amém. Porque